We're committed to remain on time with our hosts, and we have fallen behind time, so the study will be a little shorter. Essa apresentação ela será um pouco mais curta, por termos avançado em outras apresentações o tempo determinado. We have been looking at the number 126 as a prophetic symbol. Nós temos visto o número 126 como um símbolo profético. And we began yesterday with Acts chapter 1 verse 26. E começamos ontem com o capítulo 1 de Atos, no verso 26. Which tells us that Matthias was chosen through the casting of lots. And we laid down this line of the history after the resurrection. E nós então fizemos essa linha, que é a linha da ressurreição, Where we identified the first, Christ's resurrection and his ascension as 9/11. Então, nós identificamos a ressurreição de Cristo e a ascensão como sendo 11 de setembro. Then you have the 40 days of instruction, represented by the time period in which we're to be eating the little book. Então, existe esse período de 40 dias em que Jesus ensina, que é demonstrado pela comer o livrinho. At the end of 40 days, Christ ascends, E então, depois de 40 dias, Cristo sobe para os céus and an angel descends, e um anjo desce, representing the third angel that descended in 2014. representando o terceiro anjo que desce em 2014. Then you have the 10 days in the upper room. Então, você tem 10 dias no cenáculo. And over these 10 days, you have Matthias being chosen, E durante esses 10 dias, você tem Matias sendo escolhido, but you also have the number 10, which represents a test. mas você também tem o número 10, que representa um teste. So there's a test that God's people are being subjected to in this time period. Então, existe um número 10 que simboliza um período de teste em que o povo de Deus terá de passar. And we use the line of the raising of the temple E nós usamos a linha do levantar do templo, da where we ereção do see templo, from 9/11 to 2004, que vemos que é de 11 de setembro a we 2004. have 3 years exclusive reckoning. Temos esses 3 anos de Then contagem. from 2004 to 2012, E de 2004 a 2012, we have 10 years nós temos 10 anos, where we see 10 principal lines of truth that are put in place, onde, or 10 vem, camp meetings. Yes. onde vemos 10 acampamentos que aconteceram, que colocam os fundamentos estabelecidos. And from 2012 to 2014, we have 3 years inclusive reckoning. E em termos de 2012 a 2014, 3 anos de inclusão, de contagem inclusiva, Where we have Habakkuk's tables being put in place and Ezra 7:9 beginning to be understood and taught. houve as tábuas de Abacuque, que foi essa produção desses DVDs, que foram 95, mais o entendimento de Esdras 7:9. And there's a test we said at the beginning and end of these foundations. E existe um teste que é colocado no início dessas fundações, da At the fundação. beginning, the test is pertaining to the truths put in place from 1989 to 9/11, the history of the first angel. E as verdades que são colocadas no lugar são as verdades do primeiro anjo até 11 de setembro. And the test at the end is pertaining to the truths that have been put in place since 9/11. E as verdades que são colocadas em 2014 são aquelas que foram de 11 de setembro até 2014. And in 2014, E em 2014, right, we were tested on our grounding in the truths that had been put in place E- since 9/11. e em 2014 nós fomos testados sobre que plataforma estávamos pisando desde 11 de setembro. Em que chão estávamos pisando. I'm saying that this is what is brought to view here in the history of Matthias over these 10 days. E isso é trazido à nossa vista aqui nessa história da escolha de Matias. Then you come to
the prediction before midnight, which is Pentecost, the end of the 10 days. Então você vem até a predição antes da meia-noite, que chega no final desses 10 dias, And Pentecost comes just before 34 AD, which is the Shaddo. e o Pentecostes vem antes do ano 34, que é onde a porta da graça se fecha. So in this line, the selection of Matthias by the casting of lots, Also in dieser Linie, wo wir sehen, wie Matthias durch das Losewerfen erwählt wurde, we said represents a work of selection and judgment. Nós dizemos que esse é um trabalho de seleção e julgamento. And we read a passage in, I think it was Manuscript Releases. E creio que lemos uma citação em Manuscript Releases. Yes, 5 Manuscript Releases, page 425. Manuscript Releases, página 425. We spoke of the two phases of the judgment, Falamos sobre as duas fases do julgamento, or the two phases of the work of the third angel, ou as duas fases do trabalho do anjo, do terceiro anjo, that it selects and binds. que é selecionar e atar. We said that if we place the binding off at midnight, the work of selection must take place before. E vimos que à meia-noite, antes da meia-noite, o trabalho de selecionar deve ser feito. Antes da meia-noite. And we said it coincides with the time period in which the wheat and the tares become visible in order that we may be able to select wheat from the tares. E vemos que nessa época é possível observar e distinguir quem é trigo e quem é joio. Isso fica distinguível. Right, so that is what is being brought to view in 2014, the arrival of the third angel with its work of selecting the wheat from the tares preparatory to binding them off. Então, isso que vemos é um trabalho que é feito durante esse percurso, antes que a meia-noite chegue e comece agora o trabalho de atamento. But if we go back to your notes, Mas se formos às nossas notas, on page page 52. página 52, creio que seja 2 páginas a menos. There's a reference there to 1 Chronicles 25. da gibt es einen Verweis auf 1. Chronik 25. And we won't read that chapter. I guess we could read portions of it just so we understand what is taking place. Lasst uns da einige Passagen lesen, damit wir verstehen, was dort vonstatten geht. Still on the significance of casting lots. Und dies ist jetzt in Bezug auf das Losewerfen. It says, moreover, David and the captains of the host separated to the service of the sons of Asaph and of Heman and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, with cymbals, and the number of the workmen according to their service was of the sons of Asaph, Zachar and Joseph, and, all right, so it's listing, maybe read verses 1 and 2. 1. Chronik 25, Vers 1 und 2. Und David samt den Heerführern sonderte von den Söhnen Asafs, Hemans und Jedutuns solche zum Dienst aus, die weissagten zum lauten Harfen- und Zimbelspiel. Die Zahl der Männer, die diesen Dienst verrichteten, war von den Söhnen Asafs, Sakur, Josef und so weiter. So here he's separating those who would do the work of, according to verse 3, prophesying with harp, the musicians in the temple service, right? Also hier sondert David diejenigen ab, die zum Dienst mit den Harfen und so weiter denen möglich ist. Then he casts lots to identify 24 divisions. Und dann wirft er das Los, um 24 Divisionen zu separieren, To which these various groups of people were separated into. dann eben diese Personen, die jeweiligen Gruppen aufzuteilen. So if we read verse 7 and 8, Se lermos os versos 7 e 8,
It says, "So the number of them with the brethren that were instructed in the songs of the Lord, even all that were cunning, was 200 fourscore and eight, and they cast lots, ward against ward, as well as the small as the great, the teacher and the scholar. Now the first lot came forth of Asaph to Joseph, the second to Gedaliah, who with his brethren and sons were 12." And it goes on. Ab Vers 7, und ihre Zahl samt ihren Brüdern aller, die im Gesang für den Herrn geübt und kundig waren, betrug 288. Sie warfen aber das Los über ihr Amt, der Jüngste wie der Älteste, der Kundige wie der Schüler. Und das erste Los für Asa fiel auf Josef. Das zweite fiel auf Gedalia samt seinen Brüdern und Söhnen und so weiter. So we see this concept being brought to view that there's a numbering of the people who would serve as the sons of Asaph. Então vemos que existe um número dessas pessoas que farão parte do grupo de Asaf. And they're also being organized into 24 divisions. E também é visto que são organizados em 24 divisões. I'm saying this is corroborating what we've already said regarding Matthias. Isso está colaborando com o que já dissemos sobre Matias, Right, in Acts 1:26, which brings it to 2014, quando observamos que Atos 1:26 aconteceu em 2014. you have a final numbering of the priests. Você tem um número completo dos sacerdotes. Their number is being made up Então, o número é feito, é completo and they're being organized. e é organizado. Let's turn to Joshua 18, verses 8 to 10. Vamos agora ler Josué 18, 8 a 10. Joshua 18, verses 8 to 10 Josué 18, 8 a 10. says, and this is on page 52 of your notes. Página 50 das notas em And the men português. arose and went away, and Joshua charged them that went to describe the land, saying, "Go and walk through the land and describe it, and come again to me, that I may here cast lots for you before the Lord in Shiloh." And the men went and passed through the land, and described it by cities, into 7 parts in a book, and came again to Joshua, to the host at Shiloh. And Joshua cast lots for them in Shiloh before the Lord. And there Joshua divided the land unto the children of Israel according to their divisions. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo: Ide, e percorrei a terra, e demarcai-a. E então voltai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra e a demarcaram, em 7 partes, segundo as cidades, descrevendo-a num livro, e voltaram a Josué, ao arraial de Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. Josué 18, versos 8 a 10. Okay, so we've said that the symbol 126 brings us to 2014. Então dizemos que o número 126 nos traz até Acts 2014. 1:26 places the casting of lots in 2014. Und so sehen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 26, dass im Jahr 2014 dieses Lose werfen markiert wird. So we've been tracing this symbol of the casting of lots, Und wir schauen uns nun dieses Symbol tracing it through the Bible. des Lose werfen an und schauen uns das durch die ganze Bibel. And now as we look at Joshua 18, E ao vermos aqui em Josué 18, we see that as Joshua was dividing the land to the different tribes, nós vemos que Josué está dividindo as terras de acordo com as diferentes tribos. or others says as he was organizing them in the land of Canaan. E como ele estava organizando a terra de Canaã, This involved the casting of lots. Und das sehen wir hier in Verbindung mit dem Losewerfen. And you've spoken about how organization is identified as a subject of present truth in 2014. e isso faz da organização uma verdade presente a partir de 2014. And we start to see concrete steps being taken to organize this movement subsequent to 2014. E nós começamos a ver que os primeiros passos foram dados para começar a organizar este movimento a partir de 2014. Right? Beginning with the development of networks or circuits of speakers and meetings within North America.
Começamos a ver seleção de pessoas, palestrantes, acampamentos nos Estados Unidos. Then what we see in 2016, we start to see the ordination of ministers. E em 2016 começou a existir uma ordenação desses ministros. And we see a development in the world field E começamos a ver um desenvolvimento muito maior no campo do mundo, local Bible study groups are organizing themselves into fellowships. onde nós vemos que grupos eles começam a se criar e a se reunir e são formados So we reuniões. can trace a development from 2014 with regards to organization. Então existe um trilho que leva a questão da organização do povo So de as we Deus. continue, now we're going to move to Isaiah chapter 1, E verse agora, 26. e Verse agora, 25 to 27 for context. e agora abriremos Isaías capítulo 1. Right, so as we're looking through the chapters and verses, chapter 1 verse 26, Ao olharmos o contexto do Isaías 1, 25 e I've 27, not organized them in chronological order as the books appear in the Bible. ele não vai organizar numa ordem cronológica. If you look at your notes, I've kind of grouped the verses under different theme headings. Porque existem temas diferentes tratados aqui, Because as you go through the chapter and verse of each book of the Bible, there are themes that keep coming up. porque se você for através dos capítulos da Bíblia, você vai ver que existem temas diversos que acabam surgindo. So you'll find that the passages that we're going to be looking at, the next couple at least, touch on organization one way or the other. Então veremos que em um capítulo ou outro nós veremos o tema da organização aparecendo. Let's turn to Isaiah chapter 1. So we'll read verse 26, but as I'm saying, we're going to read 25 to 27 for context. Vamos ler os versos 25 e 27 para contexto, mas é o 26 que queremos ler. So 25 says, And I will turn my hand upon thee, and will purely purge away thy dross, and take away all thy tin, and I will restore thy judges as at the first, and thy counselors as at the beginning. Afterward thou shalt be called the city of righteousness, the faithful city. Zion shall be redeemed with judgment, and her converts with righteousness. E voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda impureza, e te restituirei os teus juízes como foram dantes, e os teus conselheiros como antigamente, e então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com So justiça. verse 26 is telling us that God is going to restore the judges in Israel as at the first. Então, no verso 26, vemos que Deus irá restituir os juízes em In Israel como foram 2014 antes. this work began. Então, em 2014, esse trabalho começou. Right, so we have judges and counselors beginning to be put in place. Vemos que existem juízes e conselheiros sendo colocados em seu devido lugar. And who are the judges? E quem são juízes? Judges are the rulers of the land, the governors. Juízes são aqueles que governam a terra. So this is clearly pointing to a work of organization. Então, isso está claramente colocando um ponto de organização. And it's a restoration of who? E é uma restauração de quem? Or rather, it's an organization of who? E essa é uma organização do quê? De quem? Says the city of righteousness, the faithful city. Diz que é a restituição da cidade de Saying that this justiça, is the church triumphant. cidade fiel. Essa é a igreja triunfante. Right, so Isaiah 1:26 is pointing to the organization of the church triumphant. Isaías 1:26 está pontuando a organização da igreja triunfante. But he says, I will restore thy judges as at the first. E ele diz, irei restaurar como fora antigamente. So he's done this before somewhere, Então, Deus fez isso antes em algum lugar. and something has gone awry. E alguma coisa aconteceu que... So he's saying, that work that I did the first time, I'm going to do it again. Então ele diz, a mesma coisa que eu fiz antes, eu vou fazer de novo. What is the
as you look at the first, you're looking at the beginning. Ao olhar o que aconteceu primeiro, você olha o The início. first of a thing is the beginning of a thing, O início de alguma coisa é o início dela. right? And so this is talking about Adventism, Então isso está falando sobre o Adventismo, that at the beginning of Adventism, que no início do Adventismo we see God working in a really remarkable way to gather this loose band of people nós vemos que Deus trabalha no início do Adventismo, pegando essas pessoas e juntando-os, right? And to organize them into the church that we see today. e Deus organiza uma igreja que é o que organizou uma igreja que é o que vemos hoje. Right? It started with just a small group of youth with really nothing going for them. Havia começado com um pequeno grupo e tinha quase nada Have deles. a worldwide church, a worldwide body was raised up the Adventist church was raised up. A igreja adventista, ela foi levantada a partir de um pequeno So grupo. he's saying he's going to do this work again, the work that he did at the beginning. E ele disse que esse trabalho será feito de novo, como foi no início. And if you look at the history of the organization of the Adventist church, E se você vê a história da organização da igreja adventista, there are very many parallels with regards to what is taking place now. existe muitos paralelos com as coisas que estão acontecendo e tomando seu lugar hoje. If you look at the arguments the opponents of organization brought against James White and Ellen White, E se vocês verem quais são as argumentações que são trazidas contra a organização que estava sendo feita por Tiago Jan White Loughborough, e Loughborough in particular was was a strong driver of organization. Loughborough, ele era um grande... ele trabalhava muito a favor da Those organização. arguments are the very same arguments being presented today. E as mesmas argumentações que eram trazidas no passado estão sendo trazidas hoje. But suffice to say, Isaiah 1 verse 26 is talking about the organization of the movement since 2014. Então, vemos que Isaías 1:26 trata da organização que teve seu início em In the same 2014. line of thought, let's look at Numbers chapter 1. E com essa mesma linha de pensamento, vamos para Números We'll read 1. verses 17 to 19 and skip down to 26. Nós vamos ler dos versos 17 ao 19 e depois o 26. And it says, And Moses and Aaron took these men, which are expressed by their names, and they assembled all the congregation together on the first day of the second month, and they declared their pedigrees after their families by the house of their fathers, according to the number of the names from 20 years old and upward by their polls. And the Lord commanded Moses, so he numbered them in the wilderness of Sinai. We can read up to verse 19. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens, que foram declarados pelos seus nomes, e reuniram toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, e declararam a sua descendência segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim contou no deserto do Sinai. And verse 26 says, Of the children of Judah by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from 20 years old and upward, all that were able to go forth to war. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Verso 26, de Números 1. Okay, so here there's a numbering of the children of Judah, Então aqui existe um número dos filhos de Judá, those that were able to go to war. todos aqueles que eram capazes de ir à guerra. Right? So we've said that since 2014, the number of the priests is being made up. Então falamos que 2014 é um ano em que o número é completo, é feito, As the tares are closing their probation and falling away. como o número do joio caindo. And the work for the priests is being brought to a close by the latter rain.
E o trabalho dos sacerdotes, através do recebimento da chuva Right? Those serôdia, who are going to go to war at midnight are being numbered. para todos aqueles que serão contados na meia-noite. And the verse is identifying the numbering of the house of Judah specifically. O verso está numerando os daqueles da casa de Judá mais I think especificamente. that's significant Creio que isso seja significante, because Judah is the line through whom the covenant promise was fulfilled. porque Judá era aquele que a aliança seria cumprida, Christ came through the line of Judah. porque Cristo veio da linha de Judá. So we have a numbering of the men that are going to war, Então vemos que existe uma contagem dos homens que vão para a guerra, and we also have this symbolism of the covenant promise fulfilled. então vemos que existe esse número da aliança sendo cumprido. I'm saying that's pointing to the church triumphant. E digo isso pontuando a igreja triunfante. It is the church triumphant that has the covenant promise fully established between them and God. A igreja triunfante que tem aliança completamente estabelecida They've com been Deus. entering into this covenant from 9/11, E vemos essa aliança acontecendo de 11 de setembro. and this covenanting process is coming to a close from 2014 to midnight. E vemos que esse processo de aliança vai ter um caminho para o fim de 2014 até And meia-noite. of course, you have the symbolism of Christ, É claro que temos o simbolismo de Cristo, that the church triumphant represents Christ. It is Christ. que a igreja de Cristo representa Cristo, que é Cristo. Okay, so let's look at Então vamos olhar para Judges 1, verses 22 to 26. Então vamos para Juízes 1, dos versos 22 até o 26. And it says, And the house of Joseph, they also went up against Bethel, and the Lord was with them. And the house of Joseph sent to describe Bethel. Now the name of the city before was Luz. And the spies saw a man come forth out of the city, and they said unto him, Show us, we pray thee, the entrance into the city, and we will show thee mercy. And when he showed them the entrance into the city, they smote the city with the edge of the sword. But they let go the man and all his family. Verse 26. And the man went into the land of the Hittites and built a city and called the name thereof Luz, which is the name thereof unto this day. E subiu também a casa de José contra Betel, e foi o Senhor com eles. E a casa de José mandou espias a Betel, e foi antes o nome dessa cidade Luz, o nome da cidade que antes era Luz. E viram os espias a um homem que saía da cidade e lhes disseram, Ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de misericórdia. E mostrando-se ele a entrada da cidade, feriram-na ao fio da espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então, aquele homem que se foi à terra dos heteus e edificou uma cidade e chamou o seu nome Luz, este é o seu nome até o dia de hoje. Okay, so if you look at this passage, you see that there is the city of Bethel, Wenn wir uns nun diese Passage anschauen, dann sehen wir diese Stadt Bethel. and men are sent to destroy Bethel. Und Männer werden ausgesandt, um diese Stadt zu zerstören. And one man from Bethel shows mercy to the spies, Und einer dieser Männer, einer dieser Späher erweist Gnade gegenüber einem Mann. that were sent to survey the land in preparation for the attack. Nämlich die Späher waren ausgesandt worden, um dieses Land oder diese Stadt auszukundschaften, bevor sie es zerstören. Right, so the attack came, Bethel was destroyed, Letztlich kam dann die Attacke und Bethel wurde zerstört. right? But now we're given this detail that this city called Bethel, it was also called Luz. Hier wird uns aber auch noch ein weiteres Detail gegeben, dass nämlich die Stadt nicht nur Bethel, sondern auch Luz hieß. So when it was destroyed, this man was spared with his family, Então vemos que quando a cidade estava para ser destruída, temos esse homem com sua família, and he went and built a city by the same name in the land of the Hittites. e vemos que ele é que constrói uma nova cidade na terra dos heteus. Now, if we look at the meaning of these names,
E agora veremos os significados desses So nomes. Luz was Bethel. Então, Luz era Betel. Bethel is the house of God, Betel é a casa de Deus. right? Bethel means house of God. Betel significa casa de Deus. And Bethel was called Luz. E Betel era chamada de Luz. Luz means almond tree. Luz significa árvore de amêndoa. And in our previous studies, we identified the almond tree, Aaron's rod that budded. E nós vemos que a árvore de amêndoa é identificada pelo cajado de Arão. And that is a symbol of the true priesthood. E esse é um símbolo do sacerdócio. So you have the house of God, which is Adventism, E temos então a casa de Deus, que é o Adventismo, which is also God's priesthood in the earth. que também é os sacerdotes de Deus na terra. And this city is destroyed, Essa cidade é destruída and there is another city built in a heathen land of the same name, with the same name. e então outra cidade é construída com o mesmo nome. Now, it's something that was covered at the camp meeting that was concluded in Arkansas earlier this year. Então algo eu deixei de falar no acampamento que teve no Arkansas esse ano, And was the burden of Elder Jeff's presentations, e foi creio que em relação à apresentação do Jeff Pippinger, that there's a twofold work going on at this time. que existia um trabalho duplo acontecendo nesse tempo. Maybe twofold is not the correct expression. There's a parallel work going on at this time. Talvez um trabalho duplo não é um termo muito exato, talvez seja um trabalho paralelo. There's one class upon whom God is pouring out the latter rain. Então tem uma classe que Deus está derramando a chuva serôdia. Right? This group of people, they are receiving of the Spirit, E esse grupo está recebendo o Espírito and they're receiving of it in great measure. e tem recebido esse Espírito em grande medida. But at this, and God is pouring out light upon these people, the likes of has not been seen up until this point. E essa luz não tinha sido vista até esse ponto. But at the very same time that God is doing this work, Mas ao mesmo tempo que Deus está fazendo esse mesmo trabalho, there's a power from beneath, Spirit of Prophecy says. Da gibt es, so wie der Geist der Weissagung sagt, eine Kraft von unten. That Satan is also working in a marked manner, que Satanás está também trabalhando, right? Com To uma- raise up, because we have the priests that are being raised up, porque nós temos sacerdotes que estão sendo levantados, and in this time when the priests are being raised up, there's a counterfeit priesthood. porque nesse momento em que Deus está levantando o sacerdote, existe uma contrafação também no sacerdócio. And the beginning of this counterfeit priesthood, it's the tares that have separated from this movement. E a contrafação desse trabalho é vista através dos sacerdotes que foram separados desse movimento, que são o joio. And we know what these people are going to do. E o que sabemos que esse grupo iria fazer? They're going to unite with the Adventist Church and the government Eles sabemos que eles se unirão à igreja adventista e com, and the Protestant churches com os governantes e com a igreja to protestante oppose the priests, para se opor aos sacerdotes, aos verdadeiros to sacerdotes, persecute, para perseguir and they'll be the most efficient enemies against God's people. e para que eles sejam os inimigos mais eficientes contra o povo de Deus. Right. So you have these these parallel developments of a counterfeit priesthood. Então você tem esse trabalho paralelo que demonstra esse trabalho de contrafação com o sacerdócio. And this counterfeit priesthood is being it's represented by Luz that was built in the land of the Hittites. E esse trabalho é representado pela cidade de Luz, que está sendo construída na terra dos heteus. Right, it's not built in the Holy Land. Não está sendo construída na terra But this Luz is being built Santa. after the original Luz, the house of God, which is Adventism. E essa casa está sendo construída logo depois que o Adventismo, que é a casa de Deus, Has been destroyed or passed by. foi destruída ou passada por alto.
Okay, so no doubt there's more to understand about what that passage is teaching. Existe muito mais para aprender sobre o que essa passagem ensina, But that's what we have for now. mas isso é o que temos por agora. Let's look at 1 Samuel 1 Samuel 1 verses 24 to 28. Vamos ler 1 Samuel 1, dos versos 24 ao 28. It says, "And when she had weaned him, she took him up with her, with 3 bullocks and 1 ephah of flour and a bottle of wine, and brought him unto the house of the Lord in Shiloh. And the child was young, and they slew a bullock and brought the child to Eli. And she said, O my Lord, as thy soul liveth, my Lord, I am the woman that stood by thee here praying unto the Lord. For this child I prayed, and the Lord hath given me my petition, which I asked of him. Therefore I also have lent him to the Lord. As long as he liveth, he shall be lent to the Lord." E havendo desmamado, tomou consigo com 3 bezerros, e 1 efa de farinha, e 1 odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor em Siló, e era um menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e trouxeram o menino a Eli. E disse ela, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, So e here we adorou have ali ao Eli Senhor. Então aqui existe being Eli, introduced into the temple. existe Eli sendo introduzido no templo. And who was Eli fundamentally? E quem era Eli fundamentalmente? He was the new leadership of God's people. Ele era a nova liderança do povo de Deus. And he was raised up to replace Eli. E quem foi levantado para substituir Eli? Eli, who represents the current leadership of God's people. Eli representa aquele que é o representante do And povo de Eli was Deus. being passed by God. He was being set aside. E Elias, ele foi passado por Deus, foi passado por alto. And the reasons for his being set aside are the reasons why Adventism is being set aside now. E a razão por que ele foi passado por alto é a mesma razão porque o Adventismo está sendo passado por alto. And a new prophet being raised up. E um novo profeta tem sido levantado. Let's look at Mark chapter 1 verse 26. Vamos ver Marcos 1, verso 26. It says, "And when the unclean spirit hath torn him, and cried with a loud voice, he came out of him." Então o espírito imundo convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. Okay, so not here, we covered it last year. We spoke about how Christ was seized at midnight. But before his midnight seizure, Christ celebrated the Passover with his disciples. Antes da meia-noite, ele celebrou a Páscoa com seus discípulos. And the Passover is the prediction before midnight. E a Páscoa é a predição antes da meia-noite. Because if you look at May 2nd in Millerite history, Porque se olharmos para 2 de maio da história millerita, May 2nd was when Samuel Snow received an increase of knowledge. 2 de maio foi quando Samuel recebeu um aumento de conhecimento On his midnight cry message. sobre a mensagem da meia-noite, o His clamor da midnight cry meia-noite. message was a prediction. E o clamor da meia-noite teve uma predição. And he received this increase of knowledge on May 2nd. E ele teve esse aumento de crescimento em 2 de maio, Which is before July 21st. que é antes de 21 de julho. And July 21st is midnight. E 21 de julho é meia-noite. So this increase of knowledge is the prediction before midnight. Então esse aumento de conhecimento é a predição antes da meia-noite. Right? So he received this on May 2nd. Então, certo, você recebe isso em And 2 de May maio. 2nd in the Jewish calendar for that year E 2 de maio, para o calendário judaico daquela época,
was the date for the Passover. Era o dia da Páscoa. Right, so we identify that May 2nd is the prediction before midnight. Então vemos que 2 de maio é a predição antes da meia-noite. You have the Passover there. E você tem a meia-noite lá. Therefore, the celebration of the Passover at the Last Supper Então existe a predição feita na ceia, na is the Páscoa. prediction before midnight. É a predição antes da meia-noite. Right. So, and what happened with Judas? What happened at the Last Supper Então o que acontece na última ceia was that Judas left the table. foi que Judas deixou a mesa. Right, and when he left the table, he came fully under the control of demons. Então quando ele deixou a mesa, ele foi completamente tomado por demônios. Right, he fell away, never to return to God's people, never to rejoin God's people. Ele caiu para nunca mais retornar para o povo de Deus. Right, so prediction before midnight, we said, can be represented as a period of time beginning in 2014. Então predição antes da meia-noite é um período de tempo que a gente vê que começa a partir de 2014. And Judas falling away and coming under the full control of demons E Judas caindo e sendo tomado por muitos demônios typifies what we saw in 2014, isso tipifica acontecendo em 2014. which was the beginning of a falling away. Vemos que existem entidades que caem do And according to the testimony of inspiration, the people that fell away then are coming fully under Satan's control. E sabemos que aquelas pessoas, através da inspiração que revela isso, que as pessoas que caem, elas estão sendo controladas por demônios. Now, Mark 1 verse 26 is pointing to the opposite development. Então, existe um trabalho oposto sendo desenvolvido. While there is a class that is coming fully under the control of Satan at the prediction before midnight, Existe uma classe que está sendo controlada por Satanás na predição antes da meia-noite. there's another class who, if I may phrase it differently, they are perfecting righteousness. E existe essa outra classe que está perfeitamente justa. Right? They are producing mature fruit, if we want to use the agricultural model. Eles estão produzindo o fruto dentro do modelo de And agricultura. they're producing this fruit in response to the outpouring of the latter rain. E produzindo fruto significa recebendo a chuva serôdia, derramamento dela, Which is taking place at the same time. que toma lugar nesse mesmo tempo. So that's what Mark 1 verse 26 is identifying. E vemos isso, Marcos 1:26, marcando isso. We're out of time, unfortunately. Estou fora do tempo, infelizmente. Right. So when we continue, Ao continuarmos, we're going to change tack. We're no longer looking at the theme of organization. We're going to see that 1 verse 26 is also talking about the nature of man. e vamos ver também, depois do intervalo, que 1:26 também trata da natureza do homem. Right, which is present truth, Que também é verdade the image presente, of the beast, a imagem da besta, which is also present truth, que também é verdade presente, the unsealing of the third angel. e o descelamento do terceiro anjo. So these are some of the themes we're going to explore. Isso é algum dos temas que vamos explorar. All right, let's close the word of prayer. Então vamos terminar com uma palavra de direção. Father in heaven, we thank you for your word. Senhor Pai Celestial, agradecemos pela Thank Tua you for palavra. the ground we've been able to cover. Te agradecemos pelo que já falamos hoje. We thank you for witness upon witness for the validity of the truth. Agradecemos por testemunha após testemunha que dá apoio para a Tua palavra. We thank you for loving us enough to explain our past.
Te agradecemos por nos amar tanto ao explicar nosso passado, to give us counsel regarding our present, para que nos desse conselhos em relação ao nosso presente and to direct us regarding the future. e para que nos guiasse em direção ao futuro. Lord, grant us your spirit that we may understand these things, Senhor, garanta que possamos ter o Teu Espírito para que possamos entender essas coisas. not only that we may understand them, but that we may make them our own. Que possamos também entender isso por nós mesmos. Bless us now as we break for lunch, for we ask it in Jesus' name. Te pedimos que nos abençoe nesse momento do almoço. Pedimos isso em nome de Jesus. Amen. Amém.